Olá, amigo do YouTube, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos falando sobre o tempo do fim e nós precisamos falar um pouco sobre Israel, precisamos falar sobre os gentios e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre os gentios, que somos nós. O que são os gentios? Gentios são pessoas que não são judeus, né? Você sabe disso, já foi explicado no nosso canal. É interessante que o pacto de Deus na nova aliança começa apenas com a nação de Israel. Você já vê que Deus chama Abraão, que Deus chama Isaac, que Deus chama Jacó, até o início da conquista da nação de Israel, o tempo que o povo anda com Moisés, Israel já é chamado do povo escolhido ou da menina dos olhos de Deus, né? O povo que Deus escolheu entre todas as nações. É um privilégio, né? Diz assim Deuteronômio, né? Que é um povo escolhido dentre todas as nações. É povo escolhido a dedo, né? Porque aquele povo tem a semente do Messias. Eles têm a raiz de Davi. É um povo abençoado. Só que com o tempo, eles se afastaram de Deus. Com o tempo, eles não entenderam o propósito dele na terra e até mesmo cometeram pecados absurdos de idolatria. Você pode ver isso na Bíblia, em todas as histórias dos profetas maiores, dos reis, né? E até mesmo no tempo de Moisés, aonde Deus faz grandes sinais e o povo responde com a adoração errada, criando um bezerro de ouro, né? Isso também acontece com nós hoje, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre nós que somos os gentios, né? Que somos o povo que Deus escolheu para trazer as nações. Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia de tudo isso. Enquanto Israel ainda não reconhece que Jesus é o Messias, que ele é o escolhido, porque eles não aceitam a ideia que Deus enviou para o mundo o Messias sofredor, alguém que viveu em fraqueza de carne como nós, alguém que se entregou para morrer na cruz, para ser o Cordeiro de Deus. Eles não conseguem entender. Então, quando Jesus falava sobre o reino dele, ele estava pensando assim: Jesus vem para destruir o Império Romano. Não é verdade? Eles queriam se livrar de Roma, eles já haviam sido cativos pelo Império Grego, enfim. Então você lê a história de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor, que não tem como você pregar Apocalipse sem explicar isso. Você tem que falar o sonho do rei Nabucodonosor, a visão da estátua, enfim, todas essas coisas são assuntos fundamentais do estudo da profecia. Mas aí que chega a nós. Enquanto aquele povo rejeitou, Deus chamou nós, os gentios. Nós, gentios, somos aquele povo abençoado, aquele povo que Deus escolheu para ser os pregadores do Evangelho, da sua glória para as nações. Então, eu estava dizendo, embora o nosso país, o Brasil, ou os Estados Unidos, ou México, ou Colômbia, ou Argentina, alguém vai ficar bravo comigo, vai tentar mostrar algum texto da Bíblia que Deus fala do Brasil, mas não tem nada, né? O Brasil não representa nada nas profecias da Bíblia, nem, e muito menos os Estados Unidos. Embora os estudiosos americanos querem, de qualquer maneira, né, colocar os Estados Unidos nas profecias de Deus, Deus só falou de nações que realmente importam na sua palavra. Deus fala de Israel, Deus fala de Líbano, Deus fala de Egito, Deus fala de Jordão, Deus fala de Síria, a Bíblia fala de filisteus, enfim, a Bíblia fala do Irã, a Bíblia fala da Pérsia, Iraque, que era dividido pelos rios, que é onde era a Babilônia fica no território do Iraque, né? Então, são tempos que Deus escolheu. E vamos falar um pouco sobre saques, né? Na guerra do Iraque muita gente aproveitou para saquear templos, né, da civilização babilônia. Muita coisa foi até destruída na guerra do Iraque. E o Iraque é aquele lugar onde a Bíblia fala das profecias da Babilônia. Quando você lê Irã, você já pode pensar em Pérsia.
Mas quando você fala de gentios, olha só que interessante, né? Quando você fala de gentios, é tremendo, porque os gentios somos nós que, enfim, não fazemos nem parte das profecias de Deus, né? Talvez somos até uma pedra de tropeço para muitos, né? Eles não conseguem entender o amor de Deus por nós. Mas hoje, em 2023, nós somos aquele povo que estamos nos levantando em favor de Israel, em favor das profecias da Bíblia. Em Apocalipse 11 fala assim que por 42 meses que a terra seria pisada, você vê, né? E fala do templo dos gentios, né? Do templo dos gentios. Então, existe um templo dos gentios, a plenitude dos gentios, que ela vai desde a ocupação da terra de Israel, da ocupação de Jerusalém pelo imperador Tito Romano. E naquele tempo o império, o templo foi destruído. Você lê, né, que Jesus morre, o véu é rasgado, né? E desde já então começou a complicar o sistema de sacerdote, o sistema de sacrifício, né? Até que enfim, Jesus, ele fala num texto da Bíblia que eu gosto, eu acho que está onde esse texto da Bíblia? Deve estar em Mateus, né? Em Lucas, né? Parece, né? Que ele fala, Mateus, lá para a parte final, que ele fala assim que não ficaria pedra sobre pedra. Ele está falando do templo, porque o templo dos judeus era orgulho dos judeus para todas as nações, né? E daquele templo sobrou apenas aquela parede, né? Que as pessoas falam que é o Muro das Lamentações, né? E foi o que sobrou do templo, do segundo templo, eu estou falando, né? É o que sobrou e aonde os judeus vão lá, fazem a sua oração. E qual que é a vontade? Fala a verdade, né? Os judeus querem que o templo seja reconstruído, né? Tudo isso é profecia da Bíblia. Para que isso aconteça, precisa haver o surgimento de um rei que tem autoridades mundiais, né? Que tem autoridade sobre aquela nação, que é o Império Romano ressurreto tanto do Ocidente como do Oriente. Então o anticristo não vem do Brasil, não vem dos Estados Unidos. O anticristo não governará aqui, mas ele governará lá naquela parte antiga do Império Romano. E com certeza, né, já está tendo movimento desde da moeda do euro, e eles estão trabalhando para que haja uma moeda forte. E eu estava vendo, o euro é mais que o dólar, né? Eu estava falando no meu vídeo anterior que esses pactos que estão havendo entre Rússia, entre China, enfim, a vontade de Putin de voltar a dominar, de voltar a ressurgir a ex-União Soviética, né? Isso não passa de coisas que já está na Bíblia, né? Onde aquelas nações daquele local marcharão contra a nação de Israel. Os Estados Unidos têm sido o protetor de Israel por todos esses anos. Os Estados Unidos têm sido o protetor de Israel. Mas nós não sabemos até quando isso vai durar. Então, desde esse tempo, o Evangelho de Jesus tem sido pregado pelos... Primeiro Paulo vai para a Grécia, o apóstolo gentios Pedro vai para Roma, né? Onde ele começa o Evangelho de Jesus começa a ser anunciado em toda a província da Ásia Menor. E no tempo dos apóstolos, a Bíblia fala assim que num período muito curto, o Evangelho de Jesus já era conhecido em toda a Ásia Menor. Amém? E que é um pedaço da Europa também, um pedaço da Itália, um pedaço das nações que estão indo da Grécia. A Grécia, quando eu falo da Grécia também eu falo da Turquia, eu falo de Istambul, eu falo de Constantinopla, que é o berço da primeira igreja cristã já depois do ano 300, que hoje também está virando mesquita. Enfim, e há uma batalha, meu querido. Toda essa guerra que está surgindo, ela prova que existe uma batalha já no reino espiritual entre as sementes dos filhos de Deus, a semente. Por que o judeu, nós usamos o termo antissemita, né? Porque os judeus vêm de Sem. Por que as pessoas têm tanto ódio dos judeus? Por que Hitler queria matar judeus? Por que os outros países árabes, né, o povo que são adeptos da outra religião, que eu não quero citar assim, tem tanto ódio de Israel? Porque tudo isso faz parte das profecias da Bíblia, meu querido, e é inevitável que isso aconteça. E se Israel não defender o seu território, que seja tão pequeno,
não haveria chance, eles seriam extirpados como nação. E eles não têm outra alternativa que não seja marchar sobre o inimigo, né? Estou já vendo aqui que possivelmente haverá, né, uma ofensiva terrestre também, por isso de Israel na faixa de Gaza. Muita gente vai ficar irado e isso pode acontecer que possa agravar, né, esse conflito, e também muitas outras nações também talvez pode entrar nessa guerra, pode ser que não, né? Isso é uma opinião minha, né? Mas os Estados Unidos de qualquer maneira já tem porta-aviões, né? Já mandou tropas para aquela região daquele mar, onde está o mar da faixa de Gaza, e qualquer retaliação de alguma nação árabe, do Irã, enfim, de algum grupo extremista, né, será contra-atacado, né? Mas fala a verdade, quem é a favor de Israel, quem é pró-Israel, meu irmão, é abençoado. E os Estados Unidos têm sido abençoados, o Brasil também tem sido abençoado. E eu estava vendo, eu acho que o Brasil parece um dos lugares que mais envia turistas à nação de Israel. Não é verdade? Nosso país tem sido uma bênção para a nação de Israel. Então, por isso que o Brasil tem sido abençoado, os Estados Unidos têm sido abençoados. Nós somos missionários, né, em pregar o Evangelho de Jesus àquele território. Meu querido, eu não estou dizendo que essa guerra é o tempo do fim, que Jesus vai voltar semana que vem. Aliás, o dia, a hora ninguém sabe, né? Mas você vê que existe já um palco sendo formado, E nós gentios, que Jesus fala assim, prega o evangelho a toda nação, a toda tribo, a toda língua, né? Até que eu venha, até que eu volte a estabelecer o meu reino. E um desses dias Jesus irá arrebatar a sua igreja e haverá tribulação e o anticristo vai se manifestar de algum pedaço dessas nações aí do antigo Império Romano. Então se prepare, meu querido, se prepare, viva uma vida séria diante de Deus, uma vida de santidade, porque Deus com certeza trará o juízo sobre essa nação ímpia, sobre esse povo ímpio. E não tenha ódio da Palestina, como o povo fica bravo com o palestino. Ai, que o palestino tem que matar mesmo. Não, meu irmão. Você tem que distinguir entre governo e pessoa. Então, assim, eu amo o povo palestino também. O palestino tem que ser amado. Mas eles estão sendo usados como escudo humanos por grupos terroristas todo esse tempo, né? E isso precisa acabar, isso precisa chegar ao fim. Então, essa aliança Estados Unidos, Israel e alguns países do mundo, né, vai surgir para colocar fim nessas coisas, não é verdade? Então, com certeza, nos próximos dias haverá muitas coisas legais, muitas coisas vindo. E se liga aí no nosso canal, muitos estudos bíblicos vindo. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus e que a presença do Eterno nesse lindo dia de outono, olha só que lindo dia de outono que está aqui, que esse lindo dia de outono aqui seja bênção na sua vida. Amém e amém.